Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa série de aulas sobre a metodologia FCT. Já vamos na nossa aula 6, onde temos sempre discutido aqui e falado o que é necessário para que você tenha e aplique corretamente uma metodologia. E hoje vamos falar sobre gestão de risco. Gestão de risco é um tema muito importante, mas a maioria das pessoas acha ou pensa que gestão de risco apenas compreende você ter uma razão do quanto você vai perder ou quanto você está disposto a assumir em perdas para um potencial ganho, não é? Quando na verdade gestão de risco é um tema bastante complexo e que requer conhecimento, requer dedicação. Há muitas questões aqui que são precisas que nós aprendamos em relação à nossa gestão de risco. E por isso vamos fazer esse tema em duas aulas, nas quais vamos dar início então, e eu quero que você aprenda a fazer uma gestão de risco eficiente. Então, o que vamos falar aqui neste tema sobre gestão de risco? Como eu disse, como eu já falei aqui inicialmente, nós damos continuidade aqui então sobre o que é preciso para que você tenha e aplique qualquer metodologia, não é? Ou seja, nós primeiramente precisamos de um plano. Como eu sempre digo, você precisa de um plano caso as coisas não corram exatamente da forma que você esperava que elas corressem, não é? Então veja, nós já começamos a falar sobre o nosso plano de trade. Já começamos a desenvolver o nosso plano de trading em outras aulas e hoje então vamos falar sobre a gestão de risco, mas você já aprendeu que você precisa fazer a definição do seu mercado, você já aprendeu que você precisa ter uma gestão financeira eficiente, nós falamos também sobre alavancagem, onde passamos conceitos e técnicas que você precisa saber sobre alavancagem. E hoje então vamos falar aqui de gestão de risco. O que é a gestão do risco, na verdade? A gestão do risco nada mais é, vamos por assim dizer, não é do que você controlar o grau de exposição que você tem a um determinado ativo ou controlar a quantidade de risco que você assume em relação a um determinado ativo, caso esta operação que você assumiu, que você tomou, corra menos bem. Ou seja, caso as coisas não saiam da forma que você esperava que elas pudessem acontecer, neste caso você precisa ter um plano, ou seja, você precisa estar preparado para esta situação. E daí a importância da gestão do risco. Mas como fazer? Você sabe como fazer isso? Ou você simplesmente pensa que você está disposto a assumir uma perda de X nesta operação? Isto basta para você enquanto gestão de risco? Você acha que isso é suficiente para você enquanto gestão de risco? Na verdade, as coisas não funcionam assim. Numa gestão de risco, é preciso que você, em primeiro lugar, saiba definir que riscos você está assumindo. Por exemplo, das primeiras coisas que você precisa saber é você precisa ter o entendimento dos catalisadores do mercado. Ou seja, como que você investe num determinado ativo se você nem sequer sabe quais são os riscos desse ativo? Ou, vamos lá, o que leva uma moeda a subir, por exemplo? O que faz com que o real desvalorize? Ou o que faz com que o dólar valorize? O que faz com que o petróleo suba? Ou vamos falar no Forex, o que faz com que o euro deprecie? Você precisa então entender os catalisadores desse mercado, porque esses catalisadores trazem riscos à tua operação. Depois você precisa compreender quais os riscos que estão associados aos ativos que você vai negociar. Vou te dar um exemplo, por exemplo, ações. Você compra ações do setor da construção civil, por exemplo. Se o preço do aço continuar a subir, se o preço do cimento continuar a subir, por exemplo, as ações das construtoras tendem a ser penalizadas. Por quê? Porque isso vai encarecer o custo de construção. O preço do metro quadrado vai tornar-se mais caro. Consequentemente, as construtoras
terão menos trabalho, ou seja, terão menos obras sob gestão, e isso fará com que o preço das ações caiam. Por quê? Porque no final do exercício fiscal essas empresas ou não vão dar lucro, ou vão dar um lucro menor do que aquele esperado, ou às vezes até podem dar prejuízo face a toda essa situação. Um outro exemplo, por exemplo, se você investe, por exemplo, no CAD, na moeda canadense, no dólar canadense, não é? Você sempre tem que estar ciente de que se o preço do petróleo baixar, se o petróleo desvalorizar, por consequência o dólar canadense também vai desvalorizar. E esta é a correlação que você tem que ver nos ativos que você vai negociar. Ou seja, se você vai comprar um ativo, por exemplo, num país, vamos usar novamente o caso do petróleo, não é? O petróleo vem dos países que você sabe de onde que ele vem, da Arábia Saudita, da Síria, desses países que são os maiores produtores de petróleo. Ou seja, um conflito armado, uma guerra naquela zona faz com que o preço do petróleo suba. Ou seja, isto é um risco associado que você tem se você estiver investindo na desvalorização do petróleo. Ações farmacêuticas, por exemplo, veja, temos agora toda essa situação de que as ações se valorizaram graças à situação, ou um boato, ou uma estatística, na verdade, já estão sendo produzidas vacinas para o Covid-19, mas essas vacinas ainda não estão certificadas. Então pense no que vai acontecer com ações dessas empresas, por exemplo, se por alguma razão essas vacinas derem algum problema e não possam ser certificadas pela OMS. Isso é um risco que tem que estar computado nas suas operações. E por último, realmente você vai ter que saber ou determinar o quanto você está disposto a assumir em perdas numa operação que corra menos bem ou que não saia de acordo com aquilo que você planejou. Então é óbvio que você precisa ter um rácio entre o quanto você vai ganhar e o quanto você está disposto a perder numa operação. Tudo isso faz parte da gestão do risco. Portanto, se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre gestão de risco, nós temos algo especial para você. Utilize o link que você encontra na descrição deste vídeo. Abra gratuitamente uma conta de demonstração na plataforma Xstation 5. Conheça a plataforma. Vá a Educação e Vídeos, lá você vai poder assistir gratuitamente a segunda parte desta aula. Por isso, não perca esta oportunidade.